Na verdade, ele não ficou preso, né? Ele se apresentou aqui à sede do Departamento de Homicídios, se apresentou espontaneamente, não tinha mandado de prisão contra ele, ele deu os esclarecimentos dele, a versão dele para o caso e foi liberado para voltar para casa. E aí as investigações continuam, caso a polícia entenda que deve indiciá-lo, né? Se a justiça também assim entender, ele pode vir a ser preso mais à frente, caso seja expedido um mandado de prisão contra ele. Hoje ele se apresentou e depois foi liberado, depois de algumas horas, deixou aqui a sede do Departamento de Homicídios. Nós acompanhamos esse caso, os desdobramentos desse caso, da morte do José Amarino Reis, de 70 anos, esse idoso que foi morto na quinta-feira da semana passada no bairro da Linha do Tiro, no Recife. A família do suspeito de cometer esse crime, desse homem que confessa ter cometido esse crime, alega que já havia uma discussão antiga entre as famílias, na verdade, entre a vítima e entre a família desse homem que cometeu o crime. Isso é bem antigo. Eles dizem que devido a um terreno que esse idoso, né, de 70 anos, que a família conta que ele era policial ferroviário, aposentado, a família, ele morava como inquilino em uma casa da família desse suspeito do crime, né? Desse homem que se apresentou aqui ao DHPP. Ele era inquilino dessa casa e conhecia a família há muito tempo, há muitos anos. Na verdade, ele era até amigo da dona da casa, que é tia do suspeito. É uma história aí familiar, uma briga familiar, que quando há 3 anos esse suspeito de cometer o crime, ele teve uma colisão com o carro da vítima, esse homem que morreu. Foi assim, a vítima estava com um carro na oficina, na época em 2022, e pediu para esse homem de 21 anos ir lá buscar o carro. Ele foi buscar o carro, mas no caminho mudou a rota, foi buscar a namorada. Nesse caminho que ele foi buscar a namorada, ele bateu com o carro do idoso. Na época, a família conta que eles se acertaram, que o idoso disse que iria assumir tudo, que ele não se preocupasse, mas depois o idoso cobrou uma dívida de 70 mil reais, alegando ele teria sido esse o prejuízo com o carro. A partir daí, esse idoso disse que não pagaria mais o aluguel e começou uma briga familiar. Segundo a família desse homem de 21 anos, suspeito do crime, o idoso, 2 dias antes, tinha cometido uma tentativa de homicídio. Tinha atirado contra esse jovem que trabalha como barbeiro, mas que as munições tinham pinado e por isso que ele não foi baleado. E que no dia do crime ele voltou lá à barbearia e esse jovem de 21 anos deu um chute no idoso. Ali começou uma luta corporal e acabou o idoso morrendo. O jovem de 21 anos, segundo a família disse, não lembra como foi a morte, porque estava ali diante de forte emoção, não sabe como ele morreu. Nós entrevistamos a tia desse suspeito, vamos ouvir o que ela disse. Depois do que aconteceu, ele estava na rua, a gente conseguiu contato com ele e aí trouxemos ele aqui no DHPP para que ele contasse a versão dele dos fatos. E aí também eu vou começar a esclarecer com vocês o que aconteceu 2 dias antes da morte, né, do acontecido, da tragédia. A pessoa do Luiz Gonzaga, ele tinha dado 2 tiros no meu sobrinho, que tinha pinado. E aí o meu sobrinho primeiramente ficou estatalado, depois ele correu e foi para casa da avó dele. Só que quando foi no outro dia que Luiz Henrique desceu para trabalhar, estava na barbearia, ele chegou lá e disse assim, vou lhe matar agora. Novamente. Subiu para casa dele para pegar a moto e, segundo o meu sobrinho, uma faca. E aí ele, quando ele saiu de dentro da barbearia, porque na barbearia não tem outra saída, só a porta da frente, ele correu pro outro lado da avenida. E quando o Luiz Gonzaga parou na frente da barbearia dele, meu sobrinho deu um chute no Gonzaga e eles começaram a briga dali. E aí depois aconteceu tudo, que quem vai dizer os detalhes realmente é a perícia, porque eu não estava lá. O que eu posso dizer é que estava tendo várias ameaças. Esse processo é por conta do imóvel, que o Gonzaga ele se habilitou como terceiro interessado de um imóvel que é herança da minha tia, que inclusive ele era inquilino. E aí teve um caso que o meu sobrinho, no ano de 2022, ele prestou o carro ao meu sobrinho e pediu para